E por falar em caminho, vamos entrar na mensagem da palavra. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 2 é o nosso ponto principal. Esses dias eu estava até pregando a respeito disso ali em nossa igreja, ali em Nova Veneza, e foi um culto muito especial, onde a palavra falou muito ao nosso coração, e eu não podia deixar de trazer essa mensagem para todos vocês que nos acompanham aqui também no SOS da Fé. O Espírito Santo, ele usa aqui o autor de Hebreus para nos trazer aqui um despertar espiritual. Olha o que ele diz para nós, ó. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O que é interessante é que o escritor de Hebreus, ele se coloca também na situação. Ele fala assim, ó, portanto, convém-nos. Ele se coloca juntamente conosco nessa, vamos colocar assim, nesse despertar espiritual. Todos nós, né? Seja ele que escreveu, que foi usado pelo Espírito Santo para escrever a palavra, nós que estamos aqui aprendendo da palavra, ou seja, todos os filhos de Deus, todos aqueles que professam o nome do Senhor, ele fala assim, todos nós temos que nos atentar com mais diligência. Aí a palavra diligência, o que ela significa, pastor? Significa um cuidado aplicado, é um zelo aplicado naquela situação que você está ali estudando, vivenciando, é um cuidado aplicado. Então, o que o Espírito Santo nos diz? Que toda vez que nós vamos olhar para a palavra, nós temos que ter esse zelo pela palavra, esse cuidado aplicado em entender as Escrituras, porque Deus, ele fala conosco entre linhas, Deus, ele fala conosco até na pontuação da Bíblia, no ponto e na vírgula, né? De cada cantinho da passagem bíblica, vamos assim dizer, Deus, ele está falando conosco. E nós temos que ter essa diligência, esse cuidado aplicado para entender aquilo que Deus está nos orientando. Porque muitas pessoas, quando vai ler a Bíblia, ela faz uma leitura como se fosse a leitura de um livro secular que ela está lendo, né? Então ela começa a ler ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada aos anjos permaneceu firme e toda transgressão de obediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Aí a pessoa, nossa, que passagem bonita, e ela vai seguindo, e ela vai perdendo o que aqui, vamos colocar assim, em cada palavra, em cada frase dessa, aquilo que Deus está querendo dizer. Então não é uma leitura corrida que você faz da palavra, ela é uma leitura com o quê? Com diligência. Então o que é a diligência? Vamos lá, ó. Portanto, convém-nos atentar. Convém-nos quem? Nós. Então é tanto o escritor quanto eu, quanto todos nós que dizemos que pertencemos ao Senhor. Então você vai parando e você vai meditando, ó. Convém-nos atentar com mais diligência. Ah, então entendi, Deus. O Senhor quer que eu tenha um cuidado aplicado. A diligência é um cuidado, é assim que a gente medita. Então o Senhor quer que eu tenha um cuidado aplicado em tudo aquilo que eu tenho ouvido da palavra. Aí ele vai dizendo, ó, para as coisas que já temos ouvido. Então, cada vez que você vai na igreja, você ouve uma pregação, ó, coloque diligência naquilo. Pare para prestar atenção. Muitas pessoas vão na igreja e na hora que o pastor está pregando, ou qualquer pessoa que está no altar sendo usado por Deus naquele momento, a pessoa às vezes se distrai com as coisas na igreja, com o barulho que ouviu, uma criança que correu, né? O momento que você tira para ir para a igreja é o momento que você tira para a comunhão com Deus. E quando você para ouvir a palavra, aquele momento você está tendo comunhão com Deus, porque Jesus, ele é o próprio verbo vivo, ele é a própria palavra de Deus. Então, por isso que temos que ter diligência para ouvir o recado que Deus está nos trazendo. Então você para prestar atenção, sem distração. Então ele fala aqui assim, ó, para as coisas que já temos ouvido, ó, para quê? Para quê? Ele fala, por que eu tenho que aplicar essa diligência? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Então o que é esse tempo algum, né? No tempo que está tudo bem ou quando vai tudo mal. Não tem o dia mal? O dia mau, ele não surge para as pessoas? A Bíblia fala, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Então o dia mau, ele vai chegar, chega para todo mundo. Então agora você percebe que o escritor, e por que o escritor, ele disse aqui, ó, para que em tempo algum, o que significa esse tempo algum, né? Seja no momento que está tudo bem, ou seja no momento de luta, você não venha se desviar da palavra que você tem recebido, da palavra que você tem ouvido. A maioria das pessoas, né, quando se desvia, elas se desviam em tempo de guerra,
Porque em tempo de guerra, ela fala assim, puxa vida, eu sou de Deus, tenho servido a Deus, mas olha a luta que eu estou passando, não está valendo a pena, eu oro, parece que a resposta não vem, e ela acaba perdendo o foco dela, ela acaba se desviando da palavra que ela tem recebido. Ela troca a palavra que ela tem recebido por palavras de murmurações. Por exemplo, vamos colocar um exemplo prático, né? O povo de Deus, quando foi tirado ali do Egito para ir para a terra de Canaã, elas receberam a palavra de Deus, que a terra era boa, que a terra era uma terra farta, que manava leite e mel. Elas receberam a palavra, mas nem todos receberam com diligência a palavra. Então eles foram caminhando para Canaã. Quando encontraram o primeiro obstáculo lá dentro, ao dia mau, havia gigantes na terra, então eles voltaram decepcionados, porque eles não ouviram a palavra de Deus com diligência. A palavra de Deus com diligência havia dito que a terra era uma terra da promessa, era deles. Era só eles tomar posse. Promessa é isso, né? Promessa é isso. Uma herança, ela é tua e você vai lá e toma posse da sua herança. Então Deus havia feito essa promessa, era para eles tomar posse da herança. Só que eles não ouviram com a diligência, com o cuidado aplicado, né? Que Deus era poderoso, que Deus poderia colocá-los lá. Eles deixaram de ouvir com diligência. O que aconteceu? Voltaram decepcionados, querendo apedrejar até mesmo Moisés, Josué e Calebe, dizendo, quem dera pudéssemos voltar para o Egito e permanecer como escravos. Era melhor permanecer como escravos do que morrer aqui nesse deserto, ou morrer na mão dos gigantes, vamos colocar assim. Olha que coisa triste, que situação triste. Agora, quando você olha para Josué e Calebe, você pega ali os dois homens de Deus que ouviram a palavra com diligência. Eles prestaram atenção naquilo que Deus falou. Eles prestaram atenção em cada detalhe, né? Em cada detalhe daquilo que Deus havia falado, né? Que poderia sim existir obstáculos. Por exemplo, a gente pega no dia de hoje, vamos olhar com diligência para aquilo que Jesus falou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Olha, a diligência me faz saber que Jesus falou que eu passaria por aflição. Então, como Jesus já falou, no tempo que eu passar por uma aflição, eu não vou jogar toalha, porque eu apliquei diligência em ouvir que Jesus disse que eu passaria por aflição. Mas que assim como ele venceu o mundo, eu também venceria. E como é que nós vencemos o mundo? A Bíblia fala, qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então é pôr na fé em prática. Então, tá vendo os detalhes da diligência? Ele nos faz lembrar da palavra de Deus, nos lembrar sim que passamos por lutas, mas nos lembrar também que em todas as lutas nós não estamos sozinhos. Que Deus ele se faz presente ali, que Ele é o Senhor da guerra, que Ele é o Deus dos exércitos, que Ele está conosco para nos conduzir ali em triunfo e nos conduzir em vitória. Então, nos convém atentar com mais diligência. Muitas pessoas têm deixado a diligência de lado. Eu já conheço essa pregação, já ouvi essa mensagem, já ouvi. Ela não para receber o novo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se transforma a cada dia. Ela é viva, ela é eficaz. Então ela não para ouvir com diligência. E coisas passam batido, revelações passam batidas. Revelações que a ajudaria no tempo oportuno. Mas que por não ter diligência, ela deixou passar. E aí ele diz mais aqui assim, versículo 2, ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão de desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, e aí ele se coloca novamente na situação junto conosco, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele está falando assim, as palavras faladas permaneceram firmes e elas trouxeram julgamento. A palavra que nós temos recebido hoje, ela permanece firme e ela vai produzir para nós também julgamento. A Bíblia diz assim, que a palavra que nós temos recebido hoje é a que vai nos julgar amanhã. Então não vai ter como a pessoa falar assim, não, mas Deus, eu não sabia, né? Ele vai dizer assim, você ouviu, você não colocou diligência na palavra. Diligência para ouvir e muitos diligência para praticar, né? Porque tem que ter diligência para ouvir. Tem aqueles até que têm a diligência, eles ouvem, mas eles não têm diligência para praticar. Então nós temos que ter os dois tipos de diligência, né? Aplicado a cuidado, tanto para ouvir quanto para praticar, ser um praticante daquilo que Deus está falando. Porque hoje nós estamos aqui recebendo a palavra. Amanhã toda a palavra que recebemos, ela vai ser o nosso juiz, ela vai nos julgar. Então aí ele diz aqui,
no versículo 3, ele fala, como escaparemos? Se até os anjos foram julgados e receberam aqui justa retribuição, ele fala, como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, se até os anjos receberam justa retribuição, quanto mais nós, seres humanos, se não nos atentarmos para tão grande salvação. Essa tão grande salvação, ele está dizendo assim, olha, para aquilo que Cristo fez por nós, sabe? Não voltando a crucificar a Cristo. Pastora, mas como é que eu volto a crucificar a Cristo? A Bíblia fala sobre isso. Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos novamente crucificando a Cristo. Porque nós estamos no pecado que nós cometemos, é como se nós estivéssemos desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Olha que coisa séria. Então, vai receber o quê? Retribuição, a Bíblia nos fala. Então ele fala, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então eu tenho que me atentar. Atentar a quê, pastora? Que essa vida é passageira, que ninguém fica para semente, que todo mundo vai passar. Eu brinco sempre, eu falo, ontem eu tinha 15, hoje eu estou com 45 anos e o tempo vai passando, né? Ontem eu era novinha, na adolescência, hoje eu já sou vó de 2 menininhos lindos. Então você vai vendo que a vida passa muito rápido. Quando você para pensar na vida, aí você diz assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu vou ter que prestar contas. Por isso a Bíblia fala em Eclesiastes que muitas vezes é melhor você estar em um velório do que em uma festa. E você sabe por quê? Porque no velório você pensa sobre a vida, sobre o fim de todas as coisas, que é o fim de todas as pessoas. Ninguém vai escapar da morte, não é verdade? Então no velório te faz refletir sobre a vida. Numa festa não. A festa as pessoas vão para curtir, elas vão ali todas alegres para comer, participar, como se aquele pequeno período de festa simbolizasse uma vida toda de alegria, o que não é verdade. Então é uma alegria momentânea. Já o sepultamento, um velório, ele nos faz refletir sobre toda a nossa vida. O que pode acontecer após morte, o que pode acontecer. Entende? Por isso que a Bíblia fala que é melhor ir a um velório do que ir a uma festa. Então ele diz mais, se não nos atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pelos que ouviram a palavra, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então ele fala assim, foi testificado por maravilhas, operação de milagres, né? O povo lá no deserto que foi tirado do Egito, eles viram a manifestação do poder de Deus abrindo o Mar Vermelho para eles passar. O povo viu ali a manifestação do poder de Deus derramando dos céus o pão para que eles pudessem comer e se alimentar e não morrer naquele deserto. Então eles participaram, eles viram das maravilhas de Deus. Nós conhecemos todas essas histórias bíblicas que foram relatos reais, né? A farinha da viúva que não se acabou, o azeite da viúva que não se acabou, que foi multiplicado. Então, peraí, eu tenho que me atentar para tudo isso. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje ele será eternamente. Muitas pessoas têm perdido bênção porque não têm se atentado. Você pega lá o povo que nós estávamos falando lá, que estava no deserto, que pereceu, né? Sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles não se atentaram. Deus havia tirado eles lá do Egito, mas não se atentaram para aquilo que Deus havia feito. Você já ouviu a história do Mar Vermelho se abrir depois disso? Nunca, né? Então, olha que história maravilhosíssima que aconteceu. O Mar Vermelho se abriu uma única vez para aquele povo passar. O povo vivenciou. Eles foram testemunhas oculares do que aconteceu. Eles passaram ali o Mar Vermelho a pés enxutos. E mesmo assim, não tiveram diligência, o cuidado aplicado em ouvir a voz de Deus e aplicar a voz de Deus para entrar na terra prometida. O que era mais difícil? Eu pergunto para você. Deixa eu perguntar para você, Júlia, que está aqui comigo. Humanamente falando, Júlia, o que era mais difícil? O mar se abrir ou eles entrar numa terra ali e tomar posse matando gigantes? Pastora, eu encaro como sendo o mar se abrir, né? Sendo ali humanamente impossível, né? Eles até eram soldados, tinham gigantes na terra, mas, claro, Deus estava com eles e os capacitou para isso. Mas o mar se abrir depende... É extraordinário, né, Júlia? Depende de Deus, a gente vê... Até a ciência tenta explicar isso como sendo que ali já há uma elevação, mas
foi um milagre. As águas ficaram como se fosse uma gelatina e o povo passou a pés enxutos e fechou no exato momento quando Faraó e os seus soldados estavam perseguindo e todos ali morreram afogados e o povo de Deus passou a pés enxutos. Então, assim, é extraordinário o Mar Vermelho se abrindo. E qual que era a parte humana? Nesse caso, marchar, ter o ato de fé também, né, pastora? Confiar. Então foi algo extraordinário. O que é algo extraordinário? Aquilo que não é ordinário. É fora do comum, fora da fora curva. do comum, né, Júlia? Então, assim, o mais difícil era o mar se abrir. Realmente, porque dependia de um poder sobrenatural para o mar se abrir. Aí a pessoa pode dizer, ué, mas para entrar na Terra Prometida e vencer os gigantes também, não era? Sim, só que eles estavam com o pé na terra. Era só eles entrar ali, os gigantes estavam ali com vamos colocar assim, com armas que eles pudessem ter em mãos, eles poderiam matar o gigante. Mas agora, qual arma que ele poderia fazer a água se abrir? Não tem como, né? Não tem como. Então é algo extraordinário, né? Então o mais difícil era o mar se abrir. Eles viram, eles foram testemunhas ocular. A parte mais difícil sempre vai ser a do Senhor, né? E Ele é fiel com tudo que Ele fala. Vou fazer, vai ser assim, está escrito e é assim que acontece. Deus, Ele é sempre fiel em sua palavra. E a parte mais fácil sempre é a nossa. Sempre a nossa. Encher ali com a água para que virasse o vinho e o melhor vinho da festa, marchar. São ações, né, Júlia? São ações. Ações é nossa. Nós temos que ter ações. A fé é precisa ser colocada em ação. Se ela for morta, não tem valor algum, né, pastora? Exatamente. Então, assim, o que Deus espera de nós? Ações de quem crê. Então, eu tenho que ter ação. Ué, o Mar Vermelho vai se abrir? O que Deus falou para Moisés? Moisés clamou a ele. Para marchar, né? Ele falou, toca nas águas, Moisés. Exatamente. Aí o que Moisés fez? Agiu, pegou, tocou na água. Ele creu. Porque ele creu na palavra de Deus. Então ele falou, Deus, tá de brincadeira? Tocar na água, o mar vai se abrir? Não, ele creu. Toca na água. Toca na água, Deus mandou. E muitas tocou, vezes o mar abriu. A gente questiona, né? Até durante a programação, você que acompanha já sabe. Nós sempre fazemos a oração da fé aqui, pautada na palavra. E quando acaba a oração, a pastora sempre fala, faz o que você não podia fazer. E nessa hora a pessoa já vai até com dúvida. Ai, mas vai doer aqui. Não, é um ato de fé, levanta o seu braço, é nesse momento em que você age, que você coloca a fé em ação, que ali o seu milagre está sendo operado, pautada na palavra, sim, é claro, mas precisa da sua parte, da sua ação. Até porque a gente fala que a palavra oração, ela une o orar com a ação, é verdade, né? Tem duas palavras ali, né? Duas palavrinhas ali embutidas. Oração. Então, é orar, mas é também ter atitude. Exatamente. É como nós estávamos falando da diligência. É você ter diligência para ouvir, mas diligência também para praticar. Senão também não vai adiantar, né? Então, o mais difícil era o mar se abrir, mas eles foram testemunhas oculares, eles viram que o mar se abriu. Agora eles duvidaram que Deus era poderoso para poder colocar eles naquela terra a ponto deles derrotar aqueles gigantes que estavam ali diante deles. Que coisa triste, né? E não herdaram a promessa por conta disso, né? Então aí ele continua dizendo assim, vamos lá, ó. Versículo 5, aí ele fala assim, ó. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, ou seja, Jesus veio ao mundo como homem, por causa da morte, né? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos nós. Olha que algo tremendo aqui. Né? Deus enviou então Jesus, João 3,16, enviou o seu único filho, né? Para morrer em nosso lugar. Fez dele um pouco menor do que os anjos, que ele veio ao mundo como homem, para morrer em nosso lugar por todos aqueles que creem. Aí diz aqui, 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, quem é que santifica? Deus.
Quem são santificados? Nós pela palavra. Uma vez Jesus, ele orou ao Pai antes de subir e ele falou assim, orando pelos discípulos, ele falou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então ele pediu a Deus que santificasse os discípulos na palavra da verdade. Então ele fala assim, vamos lá no 11, ó. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, quem nos santificou? O próprio Jesus, vindo aqui ao mundo, morrendo em nosso lugar na cruz, ele nos santificou. Então, aquele que nos santificou e nós que fomos santificados, pertencemos a um único. Quem? Ao Deus Pai. Olha que algo tremendo. E aí ele fala assim, ó, dizendo... Versículo 12, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Olha, Jesus veio para aniquilar o diabo, por amor a nós, e todas as obras do diabo. Então, obras de enfermidade, de dores, sofrimento, pecado. Jesus veio para aniquilar, para nos dar o poder de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, de sermos justificados. Aí ele fala mais aqui no versículo 14, ó. 14 não, paramos no 15, né? E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão do pecado. Aí fala, porque na verdade, ele não tomou os anjos, ele fala aqui, ó, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote, falando de Jesus, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Falando a respeito de Jesus. Então hoje, onde Jesus está hoje? Sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, porque ele sofreu na sua carne, ele padeceu na sua carne e ele morreu para nos justificar, para nos santificar ao Pai. Olha que algo tremendo aqui, tá vendo? No finzinho que a gente leu, ele falou, ó, porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele é o nosso socorro bem presente no meio de todas as nossas aflições. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós estamos diante do Senhor, meu Pai, neste momento de oração, e eu intercedo, Pai, por fé, por todas essas pessoas que estão comigo, pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, mas elas estão vindo ao Senhor agora. E o Senhor faz o convite dizendo, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, eu quero o teu poder em ação nessa vida, para dizer a este mal, saia, vai saindo deste corpo, essa fraqueza, labirintite, queda de cabelo, vai saindo agora pelo poder de Deus, esse problema cardíaco que foi diagnosticado, um problema renal crônico, um problema, meu Pai, ali no útero, no ovário, que tem impedido essa mulher, talvez, de realizar até o grande sonho da vida dela, de ser mãe. Mas, Pai, o teu poder está em operação agora nessa vida, está em operação nesse útero, está em operação nessas trompas, está em operação agora nesse ovário, meu Pai, tirando todo o mal, arrancando toda a enfermidade, toda a infertilidade e colocando ali, meu Pai, o território necessário, meu Deus, para que essa mulher consiga, meu Pai, avançar com uma gestação e dar à luz, meu Pai, ao tão sonhado filho, ó Pai querido. Nós oramos agora, eu digo toda dor, todo sofrimento que está sobre essa vida, eu digo essa fraqueza, essa pressão alta, pressão baixa, tontura, em nome de Jesus, saia da vida desta pessoa agora e vá embora. Eu oro, meu Deus, por essa família que tem, meu Deus, se encontrado em crises, meu Pai, de brigas, crises, ó Pai, de identidade nos filhos, filhos se perdendo-se, meu Pai, nos vícios, nas drogas, no álcool, meu Pai, no vício do cigarro, em outras situações, espírito de miséria que entrou dentro dessa casa, espírito de divisão entre marido e mulher, frieza conjugal, poder de Deus, entre em ação, te peço, nessa família, para restaurar completamente este lar.
restaurar, meu Deus, este casamento, restaurar a vida financeira desta casa, desta família, Pai. Meu Deus, eu te peço agora, coloque diante desta pessoa uma porta de emprego, Deus, para que ela possa, meu Pai, sustentar a sua casa, para essa mãe de família, para esse pai de família, que as portas se abram em nome de Jesus, que processos que estavam na justiça, meu Pai, venham ser liberados através do Senhor, que é o justo juízo, ó Deus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Eu oro também para essa pessoa que estava com crises fortes de ansiedade, crise de depressão, de síndrome do pânico, tristezas, angústias, meu Pai, um abatimento espiritual. Poder de Deus, vem libertar essa pessoa, liberta o emocional dela agora. Arranca, meu Pai, toda essa carga pesada que ela tem carregado durante a sua vida e que tem feito mal a ela, que ela se sinta leve agora, que ela se sinta liberta emocionalmente, liberta de toda enfermidade também, de toda dor, de todo sofrimento. Eu digo, todo mal saia, vai embora, em nome de Jesus o Senhor. Querido Deus, nós consagramos esse copo com água ao Senhor, pedindo, coloca sobre ele a tua virtude, o teu poder, a tua unção. Essa pessoa vai beber na fé, que o teu poder venha se manifestar, trazendo sono, meu Pai, aquele que tinha insônias terríveis, não conseguindo dormir à noite, que ao beber essa água, essa pessoa possa dormir, meu Pai, e repousar e levantar, meu Pai, revigorada pelo teu poder amanhã, para que ela saiba que o Senhor está com ela, Deus. Eu oro também por todas as pessoas que fizeram pedido de oração, meu Pai, que ligaram aqui para o nosso call center Rio e São Paulo, através das nossas rádios, que mandaram mensagem, meu Pai, para nosso WhatsApp, que mandaram mensagens, meu Deus, através do YouTube, da nossa página do Facebook, do Instagram. São tantos pedidos de oração, mas nós colocamos eles por fé diante da tua presença, porque o Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus que tudo pode, e nós já te glorificamos por fé, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração e que a nossa resposta já está a caminho. Obrigado, querido Jesus, e que todos que creem digam amém. Participe com fé agora no seu copo com água. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer, como sempre, ao seu carinho, a sua companhia de todos os dias. Então fica o meu forte abraço, que Deus o abençoe, né? E até o próximo encontro, em nome de Jesus.